Nós lemos na Lei do Progresso, na questão 792, um questionamento muito interessante de Kardec. Ele pergunta assim aos espíritos: por que a civilização não efetua imediatamente todo o bem que poderia produzir? Então, tem muito bem aí que a gente poderia fazer e que a gente não está fazendo, né? Por que a gente não faz isso logo? Por que a gente não transforma logo esse mundo? E os espíritos respondem: então, bom dia a todos, 9 horas. Vamos começar com a nossa prece, buscando a conexão com Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, que criou esse mundo com muito amor, que nos criou com muito amor. Então vamos nos conectar a esse amor divino, ao nosso amigo e mestre Jesus, esse nosso irmão querido. Vamos nos conectar a eles, agradecendo por esse momento de reunião, de reflexão tão importante para as nossas vidas, pedindo a eles que nos amparem porque nós somos muito pequenos ainda, muito necessitados desse amparo, que eles nos ajudem a alcançar um bom aproveitamento das lições que nós vamos ver hoje, que nós possamos aproveitá-las para vivê-las. E então, envolvidos nesse amor, nós pedimos a permissão aos espíritos amigos, coordenadores desse trabalho, pedimos a permissão para dar início à nossa reflexão. Então vamos lá, meus amigos. O nosso tema de hoje está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título desse capítulo é Meu Reino Não É Deste Mundo. E nós vamos refletir sobre o item 4, onde Kardec faz uma reflexão a respeito da realeza de Jesus. Então, inicialmente, vamos entender por que realeza, por que falar de realeza. Então, nos momentos finais da vida de Jesus, da sua encarnação aqui na Terra, ele havia sido preso, acusado de se considerar rei dos judeus. Era essa a acusação que foi feita a ele, uma acusação falsa, porque Jesus nunca se considerou um rei, mas foi esse o meio que aqueles seus adversários, aqueles que se sentiam ameaçados por Jesus, encontraram para que ele fosse condenado à morte. Considerar-se rei era uma afronta à autoridade do imperador romano. Então Pilatos, diante de Jesus, no seu julgamento, pergunta a Jesus: és o rei dos judeus? E Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Kardec comenta que nesse momento Jesus está fazendo uma referência clara à vida espiritual. O reino de Jesus não estava naquele mundo bárbaro, naquele mundo que era o único que Pilatos conhecia, que aquelas pessoas ali conheciam. O reino de Jesus não estava ali naquele mundo. Então Kardec começa no item 4, na sua reflexão sobre a realeza de Jesus, fazendo o seguinte questionamento: que o reino de Jesus não é deste mundo, todos compreendem. Mas também na terra não terá ele uma realeza? Então que tipo de realeza será que Jesus tem entre os homens? E como nós temos nos posicionado diante dessa realeza? É sobre isso que nós vamos refletir essa manhã. E vamos começar refletindo sobre o significado da palavra rei. Rei traz uma ideia de autoridade. Então nós podemos chamar de rei aquele soberano que se impõe, que exerce
Jesus nunca se impôs, né? Ele se identificava com o povo, ele viveu com poucos recursos materiais, viveu entre os excluídos, os sofridos do mundo. Nunca foi um nobre, detentor de riquezas, nunca se colocou acima dos outros, né, como alguém privilegiado. Então, nesse sentido da palavra rei, nós diríamos que Jesus nunca foi um rei desse tipo, né? Nunca poderia ter sido considerado um rei desse tipo. Mas há um outro significado da palavra rei. Nós podemos utilizar essa palavra para nos referirmos a pessoas que têm uma autoridade, né, em alguma área do saber, por suas habilidades, né, que conquistaram essa autoridade que os outros reconhecem por mérito, né, por serem capacitadas, por estarem à frente dos outros em algum aspecto. Então nós podemos usar nesse sentido. E nesse sentido nós poderíamos dizer que sim, Jesus é um rei, né? Foi um rei na sua época e continua sendo, porque essa autoridade que se conquista pelo mérito, ela se mantém, ela é eterna, ela não se perde ao longo do tempo, ela não se perde com a desencarnação. Então, em que sentido nós poderíamos dizer que Jesus foi rei, foi uma autoridade? Ele foi uma autoridade no amor, né? Foi uma autoridade na paz, na fraternidade, na humildade, na fidelidade às leis divinas. Então, em muitos aspectos nós reconhecemos que Jesus foi uma autoridade, foi um rei. Nunca houve ninguém como ele. Ele tinha uma superioridade moral e intelectual absoluta em relação aos homens que estavam ali junto dele quando ele viveu e ainda tem entre nós, não é? Então vamos agora ver alguns aspectos da vida de Jesus que tornam evidente essa realeza, né? E vamos para o livro Boa Nova, autoria de Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo Maria. Maria está tendo algumas recordações a respeito da infância de Jesus e se lembra de Jesus menino, que ele menino ainda dispensava carinho fraterno a todas as criaturas. Muitas vezes Maria precisou buscá-lo nas ruas, entre pessoas desamparadas e tristes, que com suas palavras carinhosas ele procurava consolar. Ele conduzia com suas mãozinhas pequenas hóspedes inesperados até a carpintaria de seu pai. Certa vez, lembra-se Maria que Jesus levou até sua casa 2 ladrões conhecidos da época, 2 malfeitores. Levou eles até sua casa. Diz Humberto de Campos que com amorosa solicitude Jesus cuidava de desconhecidos como se fossem seus irmãos. Então vemos aí ele ainda menino se destacando, porque tratava todos com atenção, com doçura, todos sem distinção. Não importava se eram bons, se eram maus, todos eram tratados da mesma forma, com o mesmo carinho. No Evangelho de Lucas, agora nós vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 41 a 52. E nós lemos lá que Jesus, aos 12 anos, foi com seus pais até Jerusalém para as comemorações de Páscoa. E ao retornarem para Nazaré, a cidade onde eles viviam, os seus pais o perdem de vista. E, muito aflitos, chegando em Nazaré, não encontram Jesus, vão a vários lugares, não encontram o filho, resolvem voltar a Jerusalém para procurá-lo. E o encontram 3 dias depois. Que aflição! Encontram Jesus no templo, sentado em meio aos mestres,
ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam espantavam-se com a sua compreensão e com as suas respostas. É o que está lá no Evangelho de Lucas. Então nós vemos ele muito pequeno ainda, 12 anos, mas se destacando entre os homens ali, agora entre os doutores da lei, entre os mestres, né? Se destacando por uma sabedoria em comum. Ele conhecia e ele tinha um entendimento muito aprofundado das Escrituras. Isso colocava Jesus numa posição de destaque. Então, já vimos aqui o destaque pelo amor, né? pela fraternidade, né? Por esse sentimento fraterno que ele tinha com todos, um destaque pela sabedoria. Vamos continuar aqui falando um pouco da vida de Jesus. Por volta de 30 anos, dos 30 anos, Jesus começou a peregrinar pelas cidades ali próximas ao local onde ele vivia, ensinando e falando do Evangelho do Reino. Nós lemos em muitos livros, né, que a presença de Jesus encantava. E nós nos perguntamos por que será que a presença dele era assim encantadora, atraente. Amélia Rodrigues nos diz que o desejo do bem e o amor eram constantes em Jesus. Então o desejo do bem e o amor fluíam, né, e faziam com que a atmosfera em torno de Jesus fosse uma atmosfera muito positiva, né, transmitia aos outros esse amor, né, transmitia esse bem-estar. Estar ao lado de Jesus devia ser algo muito bom, não é? Então nós vamos aproveitar para refletir sobre a nossa realidade, como tem sido a nossa presença, como temos impactado os outros com a nossa presença, a atmosfera que nós estamos criando em torno de nós com os nossos pensamentos, com os nossos desejos, ela tem sido uma atmosfera leve, que transmite bem-estar, ou uma atmosfera pesada. Nós estamos atraindo ou nós estamos repelindo os outros com os nossos sentimentos, que nós criamos com os nossos sentimentos uma atmosfera em torno de nós. Então nós criamos, a nossa presença pode impactar positivamente ou não, dependendo do que nós estamos sentindo, dependendo dos nossos pensamentos, do que estamos desejando, do que estamos buscando. Então nós vemos que na vida, nós ainda muito pequenos, nós oscilamos muito, né? Nós não conseguimos fazer como Jesus, manter o amor e o desejo do bem constantes. Oscilamos. Estamos às vezes muito positivos, mas acontece alguma coisa, a vibração cai. Então, importante estarmos atentos, prestarmos atenção e nos esforçarmos para manter o máximo de tempo possível dentro das nossas possibilidades, ainda pequenas, mas nos esforçarmos para mantermos o desejo do bem e o amor vibrando dentro de nós, né? Sentimentos bons, nobres, né? Ainda não é algo fácil, mas nós podemos utilizar alguns recursos, né? Ao percebermos que a vibração está caindo, que está havendo aquela oscilação, nós podemos recorrer, por exemplo, à prece. A prece é um recurso muito valioso. Nós podemos, naquele momento, buscar uma conexão com a espiritualidade amiga, que está sempre ao nosso lado, procurando nos sustentar, nos amparar, torcendo por nós, né? Buscar uma conexão com Jesus, buscar a conexão com Deus, com o amor e recuperar o equilíbrio. Então a prece, uma leitura edificante também nos ajuda, uma música que possa nos inspirar, nos auxiliar nesse reequilíbrio, para que possamos retornar, né, reconstruir aquela atmosfera benéfica, amorosa em torno de nós. Importante isso.
E vamos continuando com as histórias de Jesus, não é? A fama de Jesus, ali na região onde ele morava, foi se espalhando. Pessoas vinham de muitos lugares, traziam doentes de toda sorte para que ele pudesse curá-los. E Jesus, ao ver os necessitados, ele era imediatamente tocado de compaixão. A dor do outro o sensibilizava profundamente. O amor, que ele tinha dentro dele o deixava sensível aos outros, ele não era indiferente. Então, ele ficava sensibilizado ao ver os sofridos, e isso naturalmente mobilizava fluidos perispirituais, fluidos de elevada qualidade, de elevada pureza, que eram capazes de curar. Ele, ao ver os sofredores, ele tinha o desejo de aliviá-los, Então isso fazia essa mobilização de fluidos. Mas nós sabemos que nem todos foram curados por Jesus. Porque para ser curado era preciso, primeiramente, que a cura física fosse um bem. Para ser curado, a cura física tinha que representar um bem. E nós sabemos que muitas vezes a doença é um bem, a doença é necessária, é um instrumento da lei divina, é um recurso da lei divina, nos conduzindo a um estado espiritual melhor. O corpo sofre a doença, mas o espírito se engrandece, o espírito se cura nesse processo. A lei divina precisava ser cumprida por Jesus. Ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir. Então, para ser curado, primeiramente, a cura teria que significar um bem, não poderia desrespeitar a lei divina. E um outro motivo por que alguns não foram curados por Jesus era porque era preciso acreditar, era preciso estar receptivo aos fluidos que ele oferecia, que ele transmitia. Se aqueles que estavam ali doentes não acreditassem nessa possibilidade, de serem curados, não acreditassem em Jesus, eles ficavam como que impermeáveis aos seus fluidos, não conseguiam assimilar esses fluidos. E daí entendemos porque Jesus, quando curava, dizia: a tua fé te salvou. Porque ele não selecionava para quem ele ia transmitir os fluidos, ele transmitia. Ele não negava o amparo a ninguém. Mas era preciso ter condições, ser receptivo para receber esses fluidos. Então, era o próprio enfermo que promovia a sua cura, se colocando receptivo aos fluidos de Jesus. E nessas peregrinações, voltando para as peregrinações de Jesus, depois de peregrinar ali pelas cidades, em um determinado momento, Jesus decide retornar a Nazaré, a cidade onde ele cresceu, onde ele viveu com seus pais. E foi à sinagoga ensinar. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 53 a 58. Está também no Evangelho de Marcos e de Lucas. As pessoas ali em Nazaré ficaram maravilhadas com ele, mas perguntavam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes? Não é ele o filho do carpinteiro? Jesus havia crescido ali entre aqueles homens, era um daqueles, era um homem comum, era um daqueles homens muito semelhantes aos outros da cidade. O povo de Nazaré percebeu as qualidades superiores de Jesus, ficou encantado com ele, percebia que ele era diferente, mas não acreditaram que isso seria possível, Não acreditaram nele, não conseguiam admitir essa grandeza, a sua realeza espiritual. E os evangelistas então nos contam que em Nazaré não houve muitos fenômenos, não ocorreram muitas curas,
porque eles não estavam receptivos, eles não acreditaram. Corações e mentes fechados não conseguiam aproveitar os benefícios que Jesus oferecia. Então nós vemos a importância da fé e nós destacamos a fé raciocinada, né? A fé raciocinada, nós acreditamos porque entendemos, porque compreendemos, porque há uma razão para isso, né? Não acreditamos simplesmente sem um fundamento, né? A doutrina espírita nos mostra, Kardec nos mostra a importância da fé raciocinada, mas é muito importante ter fé, alimentar a nossa fé, nos colocarmos receptivos ao que Jesus nos oferece. Não é? Quantos benefícios ele nos oferece, né? Pela fé nós nos colocamos receptivos para receber, para sermos curados, né, por ele. O povo de Nazaré então não foi receptivo e expulsou Jesus de Nazaré. E o que ele fez? Ele simplesmente foi embora. E aqui nós vemos mais uma lição para nós, né? Nós muitas vezes entramos em conflito com outros, porque os outros não acreditam em Jesus e eles tinham que acreditar. Nós entramos em desavenças, às vezes temos rupturas de relacionamento por conta disso. Nós não respeitamos a condição do outro, o direito do outro de não acreditar. Jesus respeitou. Jesus amava todos, os que acreditavam nele e os que não acreditavam nele. Por isso ele respeitou, ele simplesmente foi embora. Então é um grande ensinamento para nós, né? Ter respeito pelos outros. Cada um está numa condição de compreensão, podem não acreditar, mas nós temos que fazer como Jesus, respeitar e simplesmente compreender. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se temos mais alguns comentários. Só um minutinho. Vamos ver aqui. Vamos entrar aqui nos comentários. A Nájila diz assim: querer viver como se já estivéssemos em um mundo divino não tem o menor cabimento, e é justamente isso que Jesus nos diz. Ele nos orienta a cumprir nossos deveres em relação ao planeta onde estamos. Nos diz isso e nos convida a avançar, né? Muito bem. Flávio Pereira diz aqui: as pessoas precisam se permitir mais. Muito bem. Eu acho que é isso. Nós vamos em frente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que não, né? Eu acho que... A Márcia aqui. A passagem que relata a cura da mulher hemorrágica nos ensina não só o valor, é o poder da fé, né? Que se alimenta das virtudes que trazemos em nossos corações. Nos faz reflexivos, receptivos a receber a paz. A mulher hemorroíça, Jesus estava de costas para ela. Ele nem viu de onde quem foi que lhe tocou, né? Ele pergunta aos seus discípulos: quem me tocou? Ela toca nele e ela, por estar tão ávida de ser curada, de receber aqueles fluidos, ela recebe e ela é curada. E ele nem olha para ela, ele só a vê depois, só a reconhece depois. Então, ela é realmente um exemplo, muito bem lembrado pela Márcia, né, de que Jesus transmitia esses fluidos, né? Eles estavam à disposição de todos, não é? Mas é preciso estar receptivo. Então, vamos lá. O povo de Nazaré perguntava: de onde lhe vêm essas coisas? Eles queriam saber de onde vinham essas coisas, porque Jesus era tão diferente. E nós vamos ver no Evangelho que é Jesus quem responde isso, não naquele momento, né? Quando Nicodemos, um fariseu, líder dos judeus, foi ao encontro de Jesus, Nicodemos disse assim:
Isso está no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos de 1 a 3. Então Nicodemos diz assim: sabemos que vieste de Deus, pois ninguém faz esses sinais que fazes se não estiver com ele. E Jesus responde: eu te digo que se alguém não for gerado de novo, não pode ver o reino de Deus. Então o que Jesus está dizendo a Nicodemos? Que ele havia sido gerado de novo, né? Que essa condição que Nicodemos reconhecia era consequência disso, né? Ele havia sido gerado de novo e de novo, havia tido múltiplas existências, havia edificado o reino de Deus no seu íntimo, havia evoluído, e por isso ele estava ali em comunhão com Deus. Nicodemos reconhecia isso. Então tudo o que Jesus fazia era um reflexo do seu nível evolutivo, de uma conquista, né? Era o reflexo dessa sua conquista. E aqui nós vamos destacar mais um elemento, né, que mostra, que torna evidente a realeza, a grandeza de Jesus, que é a humildade. Ele não se coloca como um ser especial, né, como um ser privilegiado por Deus. Ele diz: se alguém não for gerado de novo, alguém, ou seja, todos nós, temos oportunidades de evoluir, de fazer as conquistas que Jesus fez, né? Nós recebemos na vida muitas oportunidades de crescimento, de aperfeiçoamento. Nós recebemos muitas vidas com muitas oportunidades, né? Então vamos vencer como Jesus venceu, vamos conquistar a condição que Jesus conquistou. Sabemos disso. Então todos esses fatos que nós citamos mostram que Jesus estava muito à frente dos homens com quem ele conviveu, né, na época que ele esteve encarnado. E quando nós vamos ao Livro dos Espíritos e lemos lá na escala espírita, que Kardec coloca lá na questão 112, na escala espírita, a descrição dos espíritos de primeira ordem, espíritos que estão no topo da escala, no topo do desenvolvimento. Quando nós olhamos a escala, nós vamos colocar Jesus nesse grupo de espíritos, espíritos de primeira ordem, espíritos puros, que se caracterizam por uma superioridade moral e intelectual absoluta. Eles são infalíveis, né? E os homens, né? Jesus estava numa posição que se destacava muito entre os homens, né? Ele era um espírito de primeira ordem. E os homens, nós vamos nos identificar com as características que Kardec vai colocar ali nos espíritos que estão na terceira ordem. Na questão 101, Kardec vai lá descrever os espíritos de terceira ordem. Espíritos que ainda são imperfeitos, ainda estão num nível evolutivo inferior ao nível evolutivo de Jesus. Então ali na descrição de Kardec nós vamos identificar atitudes e sentimentos que vivem ainda em nós, que nos colocam nessa condição ainda inferior, mas que nós podemos transformar. Essa escala, ela não tem nada de rígida, né? Os espíritos podem ir avançando, né? E é isso que acontece na nossa jornada evolutiva, né? Nós começamos muito simples, né? Imperfeitos, mas nós vamos adquirindo qualidades, né? Nós vamos avançando. É esse o processo evolutivo natural que acontece com todos nós. Então seria impossível um espírito puro no meio de espíritos imperfeitos não se destacar, não ser considerado uma autoridade, né? Uma autoridade pelos seus feitos, pelos seus exemplos. E aí nos perguntamos, né, por que será que esse espírito tão evoluído, um espírito puro, viria a um mundo tão atrasado como o nosso? Ele que vivia num mundo de paz, de amor, o que ele veio fazer aqui? Nós sabemos o que viemos fazer aqui, nós viemos aprender, porque tem muitas coisas
que esse mundo pode nos ensinar. Mas Jesus já tinha aprendido tudo. Encarnar na Terra para ele não traria mais nenhum aprendizado. E aí nós vamos conseguir responder essa pergunta lá naquela questão 112, onde Kardec descreve as características dos espíritos puros. Kardec diz que os espíritos puros desfrutam de uma felicidade inalterável, mas não vivem na ociosidade inútil. Eles vivem auxiliando os outros a se aperfeiçoarem, assistem os homens nas suas aflições, e essa ocupação é para eles agradabilíssima. Eles se sentem muito felizes em poder fazer isso, em poder ajudar. Então Jesus é o Espírito que recebeu a missão de nos conduzir, de conduzir a humanidade à perfeição. Recebeu de Deus a missão de cuidar do nosso planeta desde a sua formação, né? Jesus comandou a formação do nosso planeta. Ele comandou a formação do nosso planeta, cuida do nosso planeta, cuida de nós. Então, encarnar aqui era parte dessa missão. E Jesus veio, então, nos ensinar a abandonar a barbárie, veio nos ensinar como fazer para deixarmos de ser homens primitivos, para sermos humanos. Às vezes nós achamos que seguir o ensinamento de Jesus nos faz anjos, nos faz santos. Não é porque agir como Jesus ainda é algo que muitas vezes se destaca muito, por conta da nossa inferioridade. Mas Jesus não veio nos ensinar a sermos anjos, ele veio nos ensinarmos a sermos humanos, a sermos homens de bem. Foi isso que ele veio nos ensinar. E ele, vivendo aqui, foi desprezado, foi caluniado, como nós vimos, preso, açoitado, injustiçado, abandonado. E ele continuou com o desejo do bem e do amor constantes em seu coração. As situações adversas que ele encontrou entre nós, vivendo entre nós, não o desviaram da sua tarefa, não o modificaram. Ele era infalível, ele já havia alcançado, conquistado qualidades que o tornavam infalível. Então ele continuou respeitando integralmente a lei divina. E isso é um grande ensinamento para nós. Nós, nas nossas conquistas, muitas vezes nos deixamos levar, nos deixamos desviar por situações exteriores. Então precisamos nos manter firmes, resistir, firmeza, consolidar as nossas conquistas. Não deixar que as situações exteriores nos modifiquem, nos desviem dos nossos propósitos no bem, nos desviem daquele desejo do bem e do amor nos nossos corações. E é importante a gente destacar que se Jesus talvez tivesse só ensinado com palavras, ele não teria tanta autoridade, Ele viveu, Viver essas adversidades todas e se manter fiel à lei divina dá uma autoridade gigantesca à sua mensagem, Ele foi o modelo de como viver, como ser um homem de bem, no mundo. E os fenômenos físicos que aconteciam, as curas, a transformação da água em vinho, eles foram importantes para despertar os homens, para despertar os incrédulos, abrir os olhos das pessoas que não acreditavam, abrir os olhos delas para que elas pudessem ter uma chance de compreender as verdades que ele trazia. O fenômeno físico da cura era algo transitório. As pessoas que ele curou
um dia desencarnaram. O que ele pretendia não era curar o físico, era curar o ser eterno, o espírito, era apontar para aqueles espíritos o caminho do progresso espiritual. Amélia Rodrigues, no livro A Mensagem de Amor Imortal, psicografia de Divaldo Franco, diz assim: para Jesus, o maior fenômeno que pode acontecer em uma vida é o da sua transformação para melhor, da sua modificação moral para melhor. É o fortalecimento dos valores espirituais. É a capacidade de entrega ao bem. É o trabalho autoiluminativo. Então, a missão que Jesus aceitou de Deus, aceitou, assumiu a responsabilidade, o modelo de vida que ele nos deixou. São mais alguns elementos que nos mostram, que deixam evidente a sua realeza, a sua grandeza, que o fizeram rei entre os homens. Mas poucos foram os homens que reconheceram a grandeza espiritual de Jesus enquanto ele esteve encarnado. A moral divina que ele ensinava era uma nova ordem de valores, se chocava frontalmente com os valores daquela sociedade ainda primitiva, ainda violenta, cruel, corrupta, egoísta, injusta, indiferente. Era assim a sociedade. A moral humana estava muito distanciada da moral divina, e nós vemos que ainda está. Nós já progredimos, nós já avançamos em alguns pontos, mas reconhecemos que a moral humana ainda está muito distanciada da moral divina. Os homens conheciam a força bruta, a violência. Ele veio nos mostrar a força transformadora do amor, da lealdade, da coragem, da fé. Era essa força que Jesus veio nos mostrar, não a violência. E por isso Jesus foi considerado um revolucionário, subversivo, um pecador, um criminoso. Por isso ele foi condenado à morte, porque o que ele ensinava, as pessoas ali, muitos não compreendiam. Muitos foram aqueles que não compreenderam Jesus e por isso se colocaram contrários a ele. Não compreenderam, ou porque não tinham capacidade para compreender, a capacidade deles era limitada, ou porque, como nós dissemos, os seus interesses não estavam de acordo com a mensagem de Jesus, eles se sentiam ameaçados por Jesus. Então, ou por ignorância, ou por uma fragilidade moral, muitos foram os que não conseguiram compreender a mensagem de Jesus. Alguns homens conseguiram compreender a sua mensagem, reconheceram a sua grandiosidade, mas não acreditavam que aquele mundo violento, aquele mundo complicado onde eles viviam, poderia ser diferente. Não acreditavam na transformação do mundo, porque também não acreditavam na transformação de si mesmos. Eles estavam acomodados à sua inferioridade. Então eles enalteciam, honravam Jesus, diziam que o amavam, que o reconheciam como o enviado de Deus, como o Messias, o chamavam de mestre, mas não estavam dispostos a modificar o seu modo de agir, não estavam dispostos a vivenciar a moral divina. Muito poucos foram aqueles que se colocaram dispostos, que arregaçaram as mangas, que agiram, que viveram a moral divina, que seguiram as orientações de Jesus. E aí a gente está falando dos homens na época de Jesus, mas aí vamos pensar no momento atual, Hoje, como nós estamos. Como tem sido o nosso comportamento diante da mensagem de Jesus?
como tem sido o nosso posicionamento diante da moral divina? Temos preferido defender a moral humana e contrariar a moral divina? Ou nós estamos naquela posição que amamos Jesus, reconhecemos a sua autoridade, mas não saímos do lugar, ficamos ali, né? Presos, estacionados na nossa inferioridade. Nos falta disposição para agir. Será que nós temos nos esforçado para pautar a nossa vida pela moral divina, pelos ensinamentos de Jesus? Temos nos dedicado nos detalhes, nas pequenas coisas, a segui-lo? Precisamos pensar mais sobre isso, não é? Jesus desencarnou, mas ele não nos abandonou. Poucos dias depois até dele ter desencarnado, ele se materializou para os discípulos, né? Ele mostrou que ele continuaria ali com eles, né? Ele continua conosco como sempre esteve desde o início da formação do nosso planeta. E na questão 289 do livro O Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel nos diz que toda a comunidade de espíritos encarnados na Terra ou localizados nas esferas de trabalho espiritual ligadas ao planeta sentem a influência do Cristo através de seus prepostos. Então, o pensamento de Jesus está vivo entre nós, vive na Terra, né? Se propaga com o seu Evangelho, se propaga com atitudes de amor, se propaga com a prática do bem. Então, mesmo que alguém não conheça Jesus, mas se ela vive o amor que ele ensinou, ela está propagando o pensamento de Jesus, ela está alinhada com o pensamento de Jesus. Jesus está junto de todos aqueles que amam, de todos aqueles que se dedicam à prática do bem. Ele não se importa se essas pessoas o reconhecem ou não, ele se importa com o que elas fazem. 2021 anos se passaram desde o nascimento de Jesus, né? 2021 anos de semeadura do amor e do bem. Jesus nos aguarda, continua aguardando que aqueles que não o compreenderam, né, por sua fragilidade moral, por sua ignorância, o compreendam. Que aqueles que estavam paralisados, presos às suas limitações, à sua inferioridade, saiam desse estado, reconheçam em si os potenciais divinos que eles precisam desenvolver, tenham coragem de superar as suas limitações, né? Nós precisamos conhecer as nossas limitações, mas não podemos ficar presas a elas. Nós temos que encontrar uma maneira de superá-las. Temos que ter coragem para evoluir, para seguir o exemplo de Jesus, né? Então Jesus aguarda que o percentual de seguidores do seu pensamento de amor, do bem, cresça. Vamos dar uma pausa aqui e olhar se temos mais alguns comentários. Então vamos ver aqui. Peraí. Vamos ver aqui. A Rita Mara nos diz assim: o respeito é a base de tudo. O respeito é uma forma de amor, né? E o amor a si mesmo e ao próximo, é mesmo. Leninha nos diz aqui: a nobreza de Jesus está relacionada à moral e ao mérito pessoal, ao que ele veio nos trazer e ao como ele agiu, né? O reflexo das suas conquistas é a nobreza dele, a realeza dele.
A Maria Cristina nos diz: precisamos nos permitir e nos amar mais uns aos outros no nosso dia a dia. Sem dúvida, sem dúvida. E às vezes a gente não percebe, a gente vai falar nisso, né? A gente precisa perceber em que pontos que a gente ainda não está conseguindo seguir esse exemplo, né? Precisamos prestar atenção. Leninha diz aqui: o que Jesus deixou bem claro foi a finalidade de sua missão: trazer a verdade das leis divinas, indispensável para a existência do reino de Deus nos nossos corações. Isso mesmo. Nájila: fomos criados para sermos seres relacionais e esse Deus Pai, que é bom, está envolvido em nossos relacionamentos e detalhes das nossas vidas. É que todos são importantes, sim, todos os detalhes, todas as nossas ações, tudo é importante, né? Tudo reflete o que nós somos, o que nós sentimos, né? Por isso tudo é importante. A Nájila continua aqui: Deus Pai de todos da humanidade, o que o Pai está querendo unir a sua criação. Uma palavra tão pequena, mas tão grandiosa e poderosa, que é o amor, a única riqueza da vida. Isso, nós ainda temos uma certa dificuldade, né, de compreender e de reconhecer e de viver esse amor, né, por conta das nossas fragilidades. Nós estamos lutando, não é? Muito bem, vamos lá, vamos continuar. Então, no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que trata das leis morais, nós lemos na Lei do Progresso, na questão 792, um questionamento muito interessante de Kardec. Ele pergunta assim aos espíritos: por que a civilização não efetua imediatamente todo o bem que poderia produzir? Então, tem muito bem aí que a gente poderia fazer e que a gente não está fazendo, né? Por que a gente não faz isso logo? Por que a gente não transforma logo esse mundo? E os espíritos respondem: porque os homens ainda não estão aptos nem dispostos a alcançá-lo. Então ainda está faltando compreensão, ainda está faltando disposição, ainda está faltando força moral para seguir Jesus, né? Seguir esse exemplo, não é? Então nós vemos de valores éticos, homens sem rumo, à deriva, vivendo entregues à violência, ao desequilíbrio emocional, fugindo de si mesmos, na drogadição, nos vícios. Homens que se entregam às ambições de poder, aos prazeres, que se corrompem. Então nós entendemos o porquê disso, porque esses homens ainda estão muitas vezes ignorantes nesse sentido de não compreender, não conseguem alcançar compreensão porque têm uma capacidade limitada, ou porque ainda estão presos às suas fragilidades, né? Não conseguem ainda compreender. Temos necessidade do Cristo ainda, né? Temos que sair desse nosso estado de paralisia, temos que nos desenvolver, temos que viver a moral divina que Ele nos ensinou. E vivendo essa moral divina é o melhor meio da gente propagar o pensamento de Jesus, né? Da gente alcançar esses que ainda não compreendem, esses ainda que não conseguem viver, não é? É o melhor meio. Respeitá-los, mas impactá-los com a nossa presença alinhada ao amor e ao bem. Nós somos, os espíritos nos dizem isso, nós somos um povo mais esclarecido do que civilizado, porque nós nos desenvolvemos muito intelectualmente, nós fazemos viagens espaciais, mas na esfera dos sentimentos nós ainda somos pouco desenvolvidos, né? Nós somos indiferentes à necessidade do outro, né? Muitas vezes nós vemos alguém com algum problema, com alguma necessidade, e nós pensamos assim: o problema é dele, né? Não é nosso. Pouco amor, pouca compaixão ainda em nós, né? Então, por isso, nós vemos a fome ainda como um problema da nossa
civilização, não é? Muitos sem acesso à instrução, muitos sem assistência médica, sem a oportunidade de ter uma moradia digna, porque nós temos vivido indiferentes a essa realidade difícil dos outros, que nós poderíamos ajudar, que nós poderíamos amenizar essas dores, né? Aliviá-los, né? Se nós tivéssemos mais amor no nosso coração, ao olharmos, nós iríamos nos mobilizar como Jesus mobilizava fluidos, nós iríamos fazer alguma coisa, e muitas vezes nós ficamos parados, né? Precisamos pensar nisso. Então, o nosso coração ainda está pouco desenvolvido, ainda está um pouco endurecido, né? Então, os Espíritos nos dizem que nós seremos uma civilização completa quando conseguirmos nos amar como irmãos. E aqui agora nós vamos citar 2 exemplos, né, de pessoas que foram em frente, não é, que agiram, que seguiram o exemplo do Cristo. Um deles é o Wagner Moura, o fundador do Fraternidade Sem Fronteiras. Certa vez ele comentou que quando ele começou a idealizar, a se movimentar para levar adiante, né, o projeto do Fraternidade Sem Fronteiras, muitos comentaram que aquilo que ele pretendia fazer era um sonho, era uma utopia, né? A ideia de fraternidade, né, entre nós, entre os homens, no mundo, né, viver num mundo de paz, de amor, não tem que ser um projeto a ser executado. Não pode ser considerada um sonho, uma utopia. Quando nós fazemos isso, dizemos que é um sonho, é uma utopia, a gente não se compromete com isso, né? A gente se distancia. Agora, se a gente está decidido a seguir Jesus, né? A seguir esse modelo, nós precisamos copiar o modelo, né? Nós precisamos ir adiante, executar. Então, a ideia de fraternidade, ela não é utopia, ela é um projeto a ser executado. Se nós consideramos isso utopia, é porque nós estamos mostrando que nós ainda estamos presos à nossa inferioridade. Nós precisamos seguir adiante, avançar, né? Não podemos ficar parados na nossa inferioridade. Então, Wagner Moura levou adiante, né? Seguiu. E hoje o Fraternidade Sem Fronteiras, ele leva, além de levar o bem, o alívio para muitas pessoas, ele leva a mensagem da fraternidade, ele mostra que a fraternidade é possível entre os homens. Há muitos lugares no mundo ele leva essa mensagem. Então, se nós somos cristãos verdadeiros, nós precisamos agir. Jesus não teria nos feito uma proposta utópica, não teria sido o exemplo de algo que é impossível de realizar. Ele trouxe algo que é possível, sim. Então, aqui fica o convite, né, o que nós podemos fazer para nos assemelharmos a Jesus, né, o que há no nosso cotidiano, gestos simples, não precisa ser um gesto assim grandioso, mas coisas simples no nosso relacionamento familiar, né, no trabalho. O que será que a gente pode fazer para sermos mais amorosos, né, mais humildes, mais pacíficos, mais doces, como Jesus foi, né? Será que nós temos sido indiferentes a alguém? Será que a gente pode mudar isso? Gestos simples, mas que precisam ser vividos e repetidos, né, dia após dia. É assim que nós vamos mostrar que nós estamos seguindo ao Cristo, mostrar para nós mesmos. Isso é importante, né? Mostrar para nós mesmos que isso é possível. Nós vamos transformar o mundo. Né? O outro exemplo que a gente queria trazer aqui, de alguém que seguiu o Cristo, foi Albert Schweitzer. Ele teve uma experiência semelhante ao do Wagner Moura, né? Mas um tempo antes, né? No início, final do século XIX, início do século XX, ele já aos 30 anos, usufruindo
de uma posição privilegiada. Ele era professor de uma grande universidade, de Estrasburgo. Ele era músico, um músico reconhecido, ele era um pastor. Ele resolveu, então, nessa época, aos 30 anos, estudar medicina para servir como médico numa missão no Gabão, na África. E muitos dos seus parentes, dos seus amigos, reagiram de um modo negativo. Julgaram que essa decisão dele, na verdade, estava refletindo algum interesse oculto. E isso o deixava muito incomodado, porque pessoas que se diziam cristãs, não conseguiam compreender que o que ele estava fazendo era simplesmente cumprir com os ensinamentos de Jesus. E é muito interessante a gente observar que ele poderia ter ido à África, lá na missão, ao Gabão, pregar como pastor, pregar o evangelho, mas não era isso que ele queria. Ele queria servir, ele queria, de algum modo, aliviar aquela condição difícil que aquelas pessoas viviam sem assistência médica. Ele percebia ali uma necessidade, uma oportunidade de servir, de fazer o bem. Pregar só não bastava para ele, ele queria servir. E é isso que o Cristo nos ensina, a agir, a servir ao outro nas suas necessidades. Bom, vamos ver aqui se temos mais alguma coisa. Estamos finalizando, só mais um pouquinho. E vamos ver aqui. Vamos lá. Abrindo aqui. Nájila, Jesus é o Rei do amor. Ele veio para trazer o exemplo, o exemplo da humildade. A Roberta aqui, um comentário. A fé nos leva além de nós mesmos. A gente acreditar na gente, acreditar que é possível, que a gente consegue, Fé em nós mesmos, fé na mensagem, do amor. Muito bem. A Vera Lúcia, o exemplo mais próximo e recente que tivemos dessa superioridade moral foi Chico Xavier. Sim, a gente citou aqui esses dois exemplos, mas temos muitos, Chico Xavier, Divaldo Franco e muitos anônimos, muitas pessoas trabalhando, muitos no nosso grupo aqui, seguem esse exemplo do Cristo, São muitos. Ainda bem que esse percentual dos seguidores de Jesus está aumentando, Jesus deve estar muito feliz com isso, Muito bem. Então vamos aqui finalizando. Então Jesus não espera que essa transformação moral dos homens se dê de uma hora para outra, assim, de um dia para o outro, de repente. Ele sabe que é necessário tempo, 2021 anos ele está esperando, Mas como nós dissemos, ele não fez uma proposta impossível. Ele não espera de nós algo que seja impossível. Então nós precisamos pensar nisso. É possível segui-lo. Temos que arregaçar as mangas, porque temos muita necessidade de amor ainda no mundo, nos nossos relacionamentos. Então temos que trazer Jesus para a nossa intimidade, para dentro do nosso coração. Deixar esse rei pertinho, porque rei, às vezes a gente acha que o rei está lá no palácio dele, muito longe. Não, esse rei não é o rei Jesus. O rei Jesus tem que estar dentro de nós, Então nós precisamos acreditar nele, confiar nele, ser receptivos para que ele penetre, dentro de nós, para que a gente absorva esse pensamento de Jesus, assimile esses fluidos de amor que ele nos traz, para que seja ele, Jesus, essa autoridade no amor e no bem, para que seja essa autoridade a orientação dos nossos pensamentos, para que ele nos ajude
a enxergar as lições divinas nas situações da vida. Há situações muito difíceis que nós temos que enfrentar, muito duras, muito dolorosas, dói, mas Ele está conosco, não é? Ele está dentro de nós. Se nós nos colocarmos receptivos a Ele, Ele virá nos aliviar. Calma, não é? Nós precisamos acreditar e contar com Ele. Ele vai nos ajudar, Ele vai nos aliviar, Ele vai nos fazer compreender e aprender. Jesus conosco na nossa intimidade é importante para que a gente possa enxergar o bem nos outros, para que a gente possa respeitar os outros na sua condição, seja ela de pouco entendimento, de muito entendimento, não importa, precisamos respeitar todos, né? Precisamos de Jesus conosco para ouvir os convites para agir no bem que nos chegam a todo instante, em coisas simples, em coisas pequenas, mas as oportunidades chegam, que a gente possa aproveitá-las, que as nossas mãos não fiquem paralisadas, para que a gente execute o trabalho que nos espera. Nós vimos ainda há muito o que fazer, então nós precisamos agir. Nós vamos mudar o mundo, né? Precisamos acreditar nisso. E vamos ouvir um dia Jesus dizendo que Ele não vai dizer mais o meu reino não é deste mundo. Ele vai dizer, agora sim, o meu reino é deste mundo, o meu reino é deste mundo, que os homens construíram seguindo o meu exemplo, né? Os homens conseguiram construir um reino de paz e de amor na terra. Essa é a maior honra que nós podemos conceder a Ele. É assim que nós vamos mostrar que nós o amamos. É assim que nós vamos mostrar que nós somos agradecidos a Ele. Então, meus amigos, eram essas as reflexões que nós preparamos para hoje, né? Eu espero que elas nos fortaleçam, nos ajudem a viver melhor, né? Um beijo carinhoso no coração de todos. Desejo uma ótima semana e até a semana que vem na próxima reflexão. Até lá, um beijo.